Olá, bem-vindo ao canal Pensamento Elevado. Estamos realizando a leitura do livro Abraço de Pai João, que foi psicografado pelo médium Vanderlei Oliveira, pelo espírito do próprio Pai João, de Angola. Estamos realizando a leitura do capítulo 6, A Força Terapêutica da Matéria Física. Se você está confuso em relação aos casos atendidos aqui, o que está acontecendo? Estão sendo tratados e acompanhados, monitorados até o momento aqui na leitura do livro, 4 pacientes: Hannah, Hilda, Irene e Laerte. A Hannah é aquela mulher que desencarnou após realizar uma cirurgia. Ela tinha uma família, era casada e tinha um amante. Assim que o amante dela desencarnou, ele sofreu um acidente, ela sentiu uma dor na barriga, estava com tumor, foi fazer uma cirurgia e acabou desencarnando. Então ela foi para o plano espiritual lá, né, a casa da fraternidade, que é o posto de socorro que fica acima do plano físico ali do hospital. E ela, após algum tempo, ela foi recebida pela sua tia que tinha desencarnado. Então a notícia foi dada aos poucos, com muita tranquilidade, né, pela tia. E a Hannah já tinha um certo entendimento espiritual. Ela acolheu a notícia, né, de uma forma assim, sem desespero e sem exacerbação. Então essa foi a Hannah. Outro caso tratado foi o caso da Irene, que está sendo tratado. Porém, a Irene encontra-se encarnada, ela não desencarnou. O que aconteceu com a Irene? Que ela era uma empresária, uma pessoa muito boa, muito trabalhadora, casada, e houve um envolvimento dela com uma funcionária, mas tudo isso eram por coisas que ela já trazia de outras existências, por dúvidas, conflitos no casamento e várias questões. Mas essa funcionária, assim, com desejo de posse sobre a Irene, ela fez um trabalho de magia no plano físico, para que a Irene ficasse com ela. E isso causou ali muitas questões confusas no pensamento da Irene. E elas chegaram a dar um beijo, e aí foi quando a Irene entrou em estado de profundo choque. Ela entrou em confusão mental, foi internada e ao mesmo tempo tratada no plano espiritual. Então, no plano espiritual ela foi tratada e no físico ela iria ser acompanhada por uma psicóloga. Esse é o caso da Irene. O outro caso que está sendo tratado é o caso da Hilda, que teve tentativa de suicídio, porém não desencarnou. Ela, com o corpo físico internado no hospital, sendo tratada na parte espiritual, foi atendida na reunião mediúnica e né, a médium deu passividade a ela, fez a limpeza. O doutor Inácio deu algumas sugestões para serem feitas e ela obteve significativa melhora no plano físico, porém ela não tinha saído do coma ainda, né? Ela sabia o que ela tinha feito, ela estava consciente no mundo espiritual, mas ainda necessitava de alguns ajustes para que ela se recuperasse totalmente, né? Então ela estava sendo tratada. E o quarto caso, que é o do Laerte, este também desencarnou. O Laerte foi espírita na sua última encarnação e era uma pessoa que tinha alguma certa dificuldade para lidar com as questões financeiras. Bastante apegado, controlador, materialista, e ele realizava alguns trabalhos e algumas questões aí de auxílio na parte de caridade, mas com a intenção de obter um bom lugar no plano espiritual. Ele queria ir para o nosso lar. Então ele tinha algumas características de arrogância, de prepotência, de controle. E aí quando ele desencarnou, né, como o pai João deu os exemplos aqui, a gente não muda, a gente continua o mesmo.
e ele não estava aceitando que desencarnou, não estava aceitando ajuda, porque ele se julgava alguém muito superior para não saber onde ele estava e que ele tinha morrido, e principalmente que ele não estava em nosso lar, né? Porque ele tinha, tipo, na mente dele, né? A gente interpreta como se ele tivesse feito um acordo já, né? De fazer a caridade e já estar no nosso lar quando desencarnado, né? E ele ia saber, porque ele sabia muito. E aí o pai João até usa isso para falar que dessa complicação para os espíritas que têm conhecimento, né? A gente acaba sabendo algumas coisas da vida após a morte e tudo, e chega lá, às vezes a gente quer exigir algumas coisas, né? Com algumas exigências, eu tenho muito conhecimento para saber que eu morri ou que eu não morri, ou quem que eu sou, o que eu estou fazendo. Isso causando umas certas complicações ali na, na situação pós-morte aí do Laerte. Então ele tem sido tratado, ele foi levado também para o tratamento mediúnico. Ele se apresentava com a cor amarelada, parecendo que ele era um ouro, ele era ouro, né? E aí isso foi tratado na reunião mediúnica, foi feita uma limpeza. É tipo um dreno, né, daquela energia mais densa, materializada. E com isso ele apresentou significativa melhora, assim, até remoçou, né? Tava mais novo. Enfim, gente, o que a gente falou basicamente foi isso. Agora a gente vai dar sequência então à leitura. Após o atendimento, Hilda foi levada para o Hospital João 23. A junção de seu perispírito com um corpo mental inferior que estava em tratamento na Casa da Piedade seria processada nas horas seguintes da madrugada. Isso representava a esperança de saída do coma pela manhã ao longo do dia seguinte. Então, toda essa questão aqui que envolve esses corpos, eu recomendo que vocês assistam vídeos relacionados, aí especialmente de apometria e da doutrina espírita. Autores pessoas assim, que tenham uma certa relevância nesse estudo, tá? Porque tem muita coisa, muita gente que fala, mas às vezes não é que não tá certo, mas para a gente puxar mais assim para um entendimento mais fiel ao que vem das obras aí, né? Se eu encontrar algum vídeo assim que eu de alguém, eu posso colocar na descrição aqui para dar uma ajuda. Mas enfim, a ideia é que o perispírito ele tem várias, ele vibra, né? Ele tem várias vibrações aí. Essas vibrações são essas divisões. E o mental inferior, que seria uma delas, ele estaria muito ainda ligado à nossa parte mais material, né? Que é o corpo que está sendo tratado aí, que ele foi dissociado nesse momento da tentativa de suicídio, é como se ele tivesse dissociado da parte mais elevada. Então eles fizeram, né, um tratamento mais intenso e ia tentar juntar os dois, né? Aí fazer esse acoplamento, essa junção para que ela ficasse bem e voltasse, saísse desse coma. Doutor Inácio recomendou vigilância armada 24 horas no astral do Hospital João 23, ao lado do seu leito, para evitar as influências magnéticas de vampirizadores que aguardavam ansiosamente pela sua morte, a fim de sugarem as energias vitais inerentes ao seu corpo físico. Que arma que é essa? É arma de tiro, né? São armas, gente, de acordo com o plano espiritual, né? Elas têm uma outra função, não é matar, né? É uma função ali de paralisar, né, aquela ação para que não atinja aquele efeito nocivo na pessoa. Então, o que pode ser feito? Se aparecer um vampirizador lá, eles vão dar essa arma de, né, contenção, vai disparar essa arma de contenção para parar a ação daquele espírito vampirizador, tá? Então não é um tiro para ele matar, tá bom? E aí, por que isso? Nossa, mas ela não tem proteção? Sim, gente, todos temos proteção. Mas acontece que ela tentou o suicídio. Então ela tá numa vibração assim, baixa,
e muito suscetível à influência, né? Ela não está bem emocionalmente, assim. Embora ela está sendo ajudada, ela está muito suscetível à influenciação e vampirização. Então, tem vários espíritos ali já aguardando que ela desencarnasse para tirar as energias do corpo físico dela.